Posso utilizar o fundo de reserva para qualquer finalidade? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico BH. Estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar nossa convidada de hoje, gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal, né? Aproveite também, marque o sininho para ser notificado de novos vídeos e coloque aí, marque o joinha também, que nos ajuda aí a ficar mais relevante aqui no YouTube, para que mais pessoas também possam ter acesso a essas informações. Hoje aqui com a gente, Caroline Pio, uma jovem advogada, né, da área condominialista, né, Caroline? Seja bem-vinda aqui ao Comorar. Muito obrigada, Márcio. Eu que agradeço o convite, já acompanho vocês um pouquinho, né? Desde que eu cheguei em BH, há pouco tempo, eu cheguei na região de Belo Horizonte, fico muito feliz em participar. Então, gente, a Caroline, ela veio de Salvador, é formada em Salvador e está em Belo Horizonte, em Betim, mais especificamente, e já desde que se formou, né, entrou nessa seara, né, do condomínio, né, Caroline? Ô, Caroline, então, né, o síndico de condomínio, essa pergunta é muito boa, porque a gente passou por esse período de pandemia, onde as coisas ficaram muito complicadas, né, na administração do condomínio, e muitas dúvidas vieram relacionadas a isso. Quer dizer, o fundo de reserva, né, que é criado no condomínio, ele pode ser utilizado para qualquer finalidade? Então, né, não é bem por aí, Márcio. Antes de mais nada, até a gente pode começar falando um pouquinho sobre o que é esse fundo de reserva, né? Que as pessoas não sabem, e muitos condomínios, inclusive, ainda não têm. O fundo de reserva nada mais é do que uma reserva financeira ali que o condomínio tem para caso precise de alguma urgência, algum furo, alguma previsão orçamentária ali, é preciso, inclusive, que o fundo de reserva esteja instituído na previsão orçamentária, o valor que será cobrado é muito importante. Então, em caso de uma despesa, uma urgência, como aconteceu a pandemia, o síndico tenha de onde tirar, né, o dinheiro para bancar ali aquele momento de dificuldade. Ele precisa estar previsto na convenção do condomínio, é claro. Não existia no Código Civil, essa é a parte jurídica que eu posso trazer para vocês, ele é da lei de incorporação da 4591, e depois que ele entrou no Código Civil, mas ele não tem nenhuma porcentagem estipulada. Então, normalmente a gente aceita aquele de 5% a 10% no valor da taxa ordinária para poder fazer essa cobrança. Mas antes de mais nada, antes da gente falar se pode utilizar, é importante saber que para se cobrar, é preciso que esteja previsto na convenção, e se não tiver, a convocação de uma assembleia, para dessa assembleia, a partir dessa aprovação, né, poder ser utilizado pelo condomínio esse fundo de reserva. Então, mas aí o que acontece? Se você já falou aí, eu já estou entendendo assim que ele pode ser utilizado para qualquer necessidade, pois se ele é um fundo de reserva, né, Fundo de emergência. numa excepcionalidade, então eu creio eu que o síndico pode utilizar então esse fundo para cobrir alguma despesa extraordinária no caso. Isso, qual o cuidado? O fundo de reserva, ele não deve ser utilizado, por exemplo, para embelezar o condomínio, que aí a gente tem a despesa extraordinária. Ah, eu vou consertar o jardim, quero fazer uma reforma para o jardim ficar bonito, quero colocar uma fonte no meu jardim. E isso aí você vai precisar de uma assembleia específica para uma taxa extraordinária para esse motivo. Agora, o elevador quebrou, teve um vazamento, agora na época de chuva, né, que é a região de Belo Horizonte chove muito essa época do ano, então tem um problema na calha, na laje e tal, caiu água no elevador, o elevador parou, o condomínio não tem orçamento para poder fazer esse conserto, então o fundo de reserva que está lá guardado poderá ser utilizado excepcionalmente para poder cobrir a manutenção do elevador, que em tese seria até uma despesa ordinária, mas como a gente está falando de uma urgência, uma emergência,
a gente utiliza esse fundo de reserva para esse motivo, resolve o problema. O síndico pode até não precisar convocar uma assembleia por causa da urgência, que é o conserto do elevador, e depois voltará, né, a ser, como é que eu posso dizer? Recomposto esse fundo de reserva com novas, né, com as novas taxas que a gente paga todo mês. Agora, Caroline, alguns condomínios, né, quando instituem um fundo de reserva, eles colocam ali nessa assembleia, se não está previsto na convenção, na assembleia que institui o fundo, eles já colocam uma previsão de utilização para aquele fundo. Se num caso assim, vamos dizer que o condomínio decidiu que aquele fundo vai ser criado para uma reforma futura, né? Mas se surge alguma urgência, nesse caso ainda pode ser utilizado ou aí não, aí tem que se chamar uma taxa extra? Então, esse é o cuidado de uma novidade, eu vou dizer assim, que alguns advogados estão utilizando, de partilhar o fundo de reserva em mais de um. Fundo de reserva para obra, fundo de reserva para manutenção, fundo de reserva para despesa X. E a gente precisa ter muito cuidado, porque quando o fundo ele é criado para um objetivo específico, você dificulta aquela utilização. E o síndico, às vezes, não por maldade, mas por uma forma ali de buscar resolver a situação daquele condomínio, vai utilizar esse fundo da forma incorreta. E a gente sabe que toda a questão do síndico, da responsabilidade do síndico, um condômino pode não entender isso e ele vinha responder, né? Porque como é que funciona? Normalmente, o fundo de reserva, como a gente estava falando no início, ele já existe ali, ele é criado junto com a primeira convenção ali na nossa Assembleia de Instrução, de Instauração. A gente tem a Assembleia de Instauração, vai colocar ali o valor da taxa ordinária, o valor do fundo de reserva, todas as questões importantes. Quando não tem, a gente faz essa convocação de assembleia com uma finalidade específica e lá a gente vai colocar qual o valor do fundo de reserva. O valor é X, normalmente, como eu falei, entre 5% e 10%. Por quanto tempo esse fundo de reserva ele é cobrado? Ele é cobrado sem prazo de validade. Todo mês ele vai fazer parte do boleto lá junto da cota condominial. Ou então, não, a gente tem uma meta financeira, que é muito comum também, é possível dentro do fundo de reserva. A gente vai fazer a cobrança aqui do fundo de reserva até chegar a um caixa de 50 mil ou 20 mil, tudo depende do tamanho do condomínio. Chegou nessa taxa, a gente suspende a cobrança, se tiver alguma emergência, só volta a cobrar essa taxa para poder repor, né, ali o que for o gasto. E aí, a gente precisa deixar claro, já dentro da convenção, se a gente estiver falando de um condomínio inicial ou até de um condomínio que esteja realizando uma alteração de convenção, quando pode ser utilizado, como vai ser utilizado e qual a estrutura e forma de reposição. Então, se a gente vai partir do condomínio o perfeito, que a gente sabe que não existe, a convenção vai estar lá dizendo para você, o fundo de de tanto por cento, ele vai ser dividido assim, ou então ele é um só para tudo, ele pode ser utilizado para urgência e emergência, quando ele for utilizado essa é a regra, vai ser utilizado pelo síndico e depois vai ser, por exemplo, chamado uma assembleia para poder o síndico poder passar como foi feita essa utilização dessa urgência, porque se encaixa uma urgência, uma emergência, como vai ser feito para restituir aquele valor que foi gasto, né? E aí vai estar tudo muito bem estipulado. Lá a gente pode colocar ações trabalhistas, que é algo que a gente pode precisar tirar o fundo de reserva, a gente deixa claro que em caso de questões judiciais o fundo de reserva pode ser utilizado, questões de urgência e emergência em questão de estrutura, obras de contenção, e aí a gente deixa específico também o que não pode, o fundo de reserva não será utilizado para obras voluptuárias, que são essas obras de embelezamento. Para isso, a gente tem a taxa extra, que é a despesa extraordinária que vai ser utilizada para esse fim. Agora, Caroline, eu vou te fazer uma pergunta que não estava prevista aqui, não, mas eu sei que
depois que a gente colocar isso no ar, nos comentários pode aparecer, né? Quem que paga o fundo de reserva? O proprietário ou o inquilino? Então, isso é uma pergunta muito comum até, e eu sempre falo o seguinte, na dúvida, qual é a finalidade de cada função da cota? A cota do condominial dividida em três, extraordinária, ordinária e fundo de reserva. Ordinária serve para manutenção. Se é manutenção, se é pagamento do dia a dia, pagamento de funcionário, a gente tem a pessoa ali para pagar. Se a gente tem o extraordinário, que é para embelezar ali, que é para fazer uma obra, que é para fazer o que vai elevar o patrimônio, não é o inquilino que vai ser beneficiário desses, como é que pode dizer, dessa valorização do patrimônio. É o proprietário, então o proprietário paga. E o fundo de reserva, eu entendo que entra no mesmo sentido da taxa extraordinária. Não é para o inquilino utilizar. Quem utiliza é o proprietário, que está ali assegurando o seu bem. Né? Por mais que exista uma locação, o bem está ali assegurado, né? Que é do proprietário, embora esteja alocado, e é tipo uma garantia. É um seguro, embora a gente tenha o seguro obrigatório, é claro que o fundo de reserva, gente, não exime o condomínio de contratar o seguro obrigatório, além do seguro. Já pensou, eu falei aqui que servia para poder fazer emergência e síndico dizer que eu estou falando que não é para fazer seguro? Então, não, gente, seguro é obrigatório, precisa se fazer o seguro, e além do seguro, a gente tem o fundo de reserva para em casos de emergência. Até porque, às vezes, o seguro daqui que responda, né, Márcio, dá um tempozinho e a gente precisa de um fundo que a gente não pode deixar o condomínio ao léu. Maravilha! A gente no finalzinho aqui, viu, Carolina? A gente teve um probleminha aqui na nossa conexão, mas deu para entender tudo, viu? Né? Tudo bem. Contanto que não me culpem, digam que eu estou dizendo que não é para fazer seguro, tá tudo certo. Essa foi Caroline Pio, advogada especializada em direito imobiliário e condominial. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, Caroline. Eu que agradeço, Márcio, pelo convite. Precisando, estou à disposição. Então, e você? Se você achou esse vídeo relevante, marque aí o seu joinha, né, para a gente ficar mais relevante aqui no YouTube. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não custa nada e ajuda a gente também, né, a crescer aqui nesse ambiente aqui da internet. O Comorar fica por aqui e a gente se encontra numa nova oportunidade. Até já!